Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra e dar-lhe nota da satisfação com que vemos a sua recuperação total e completa. E dito isto, Sra. Ministra, eu tenho de começar com uma questão que, depois de ouvir, me deixou particularmente perturbada. E perturba-me particularmente que, num Estado de Direito democrático que tem que se reger pelo princípio da legalidade, ouça um titular de uma pasta governamental a desprezar completamente uma lei, fazendo dela tábua rasa do que é aprovado por esta Assembleia da República. Porque, Sra. Ministra, tenho que lhe recordar, como naturalmente presumo que saberá, que as portarias não podem ser contra a legem. A lei é superior hierarquicamente a uma portaria e, portanto, é com muita tristeza e preocupação que nós assistimos a esta deriva do Governo ao desrespeitar e fazer tábua rasa das leis. Mas é fundamental que qualquer setor consiga perceber e antever aquele que é o seu futuro. E fazem-no como? Tendo em conta aqueles que são os diplomas aprovados, os cabimentos orçamentais respectivos e, a partir daí, planeiam também os seus custos, a sua atividade. Com este Governo, e a Sra. Ministra dilo aqui com à vontade, como se fosse algo de sumenos importância, com este Governo, a incerteza é total. Porque aquilo que é aprovado por esta Assembleia é desdito por este Governo e, mais, faz o contrário daquilo que está legislado. E a eletricidade verde, Sra. Ministra, não foge, infelizmente, a esta regra, que já não é a primeira vez a que nós assistimos a isso. Porque eu aprendi nas escolas do direito que a lei não tem que nos agradar, a lei é para obedecer. E se nós não estamos de acordo com ela, alteramos a lei, mas até lá temos de a cumprir. E isto, Sra. Ministra, não podia deixar de lhe dizer aqui hoje, depois de a ter ouvido inicialmente. E depois também lhe digo, com alguma preocupação, Sra. Ministra, que aquele que foi a sua intervenção inicial relativamente à matéria da eletricidade verde, que recorde, aliás, como sabe, o PSD votou favoravelmente a proposta do PCP para a eletricidade verde. Portanto, e ela foi aprovada. E, portanto, era uma questão apenas depois de cumprir aquilo que já estava na lei, o imperativo legal. Qual é o grande coelho da cartola que o Ministério nos tira? O apoio, vamos pôr as coisas como as pessoas o tratam, o apoio, como as pessoas dizem, é ao aluguer do contador. Se ele for de baixa potência, obviamente, que aliás, não é por acaso que dizem os produtores. Subsídio à eletricidade, assim não, obrigado. Portanto, e reclamam do apoio que depois o Governo na portaria acabou por dar corpo. Portanto, nem os agricultores o querem. Não querem porquê? Porque não serve os agricultores. Os grandes e os pequenos e todos eles não servem. Não serve. Exatamente. Olha, dizia agora o Sr. Deputado, não há parte, gasta-se mais gasóleo para ir tratar da documentação do que aquele que é o subsídio. E permita-me reproduzi-lo, porque disse tudo sobre este subsídio, que é um não subsídio, aliás, até é quase insultuoso para os agricultores. Acresce, Sra. Ministra, que mesmo estes custos de contexto de Portugal, que pelas suas características, que é pelo regadio, pelas necessidades de regadio, que é pelas suas questões também endoclimáticas, faz com que estes custos sejam superiores a muitos outros países. E no fim do dia, Sra. Ministra, para além dos agricultores já estarem completamente estrangulados naquelas que são as suas margens, este custo vai ser pago por quem? Pelo consumidor. Por um consumidor que está cada vez mais empobrecido, e especialmente neste momento tão difícil que nós vivemos. E o que é que nós fazemos? Com isto fazemos com que aquilo que é o bem essencial, que é a alimentação, ainda seja mais caro. E depois atrevemos-nos a vir para aqui com discursos da alimentação adequada, quando estamos a aumentar o custo daquele que é o elemento mais básico da sobrevivência humana, que é a alimentação. E, portanto, estamos a encarecer este custo de contexto numa agricultura que já está estrangulada. Isto quer seja para os grandes ou para os pequenos agricultores, porque a realidade, no fim do dia, é mesmo, embora naturalmente, e vamos dizer, porque isto não foi dito, e a Sra. Ministra também faltou à verdade, quando na fase inicial falou sobre este assunto, a medida já estava prevista preferencialmente para os pequenos agricultores. Portanto, aquilo que a Sra. Ministra dizia que se aplicava ao chamado aqui agronegócio, como se fosse algo de mal, preferencialmente não corresponde à verdade. E, portanto, Sra. Ministra, eu acho que era melhor encontrar outro tipo de desculpa para não ter aplicado uma medida que volto a repetir-lhe, consta de uma lei e tinha cabimento orçamental para ser cumprida. Aliás, o PSD questionou sobre isso, como sabe,
sobre essa matéria ainda em setembro, precisamente com preocupação que não se estava a agilizar a sua implementação no terreno. Mas também gostava, Sra. Ministra, já que decidiu falar de uma série de coisas, eu gostava também, já agora, um bocadinho à lista daquilo que a Sra. Ministra referiu. Eu não consigo entender, e o PSD não consegue entender, que a Sra. Ministra venha aqui constantemente, com o mesmo discurso. A abertura de 2 avisos no PDR 2020, a reprogramação, as medidas Covid, isto é para falar tudo menos daquilo que nos trouxe aqui hoje. E temos audições regimentais onde poderemos falar nisto ou em qualquer altura. E também depois, confesso-lhe, Sra. Ministra, que desculpas destas não estava à espera, que é para o impedimento de fraudes. Não se deixa de fazer uma legislação usando depois a desculpa que não se aplica para impedir fraudes. As fraudes fiscalizam, Sra. Ministra. Não se impede os regimes legais de funcionarem. É melhor chegar aqui e assumir. Nós não queremos financiar isto. Nós desrespeitamos as medidas da Assembleia da República e decidimos não cumprir aquilo que a lei diz. E, portanto, somos um governo à margem da lei, tranquilamente, porque é disto que estamos a falar. E é isto que os agricultores consideram que seja, independentemente das soluções alternativas que a Sra. Ministra dá aqui. E deixa-nos descansar, a Sra. Ministra, e deixe-nos, e o PSD ficará muito satisfeito se nos disser, mas neste momento temos implementado uma medida próxima desta da eletricidade verde, que ajuda efetivamente aos custos de produção dos agricultores, que é a seguinte: X cabimento orçamental, data de implementação e que ainda durante este ano ela se reflete efetivamente naqueles são os custos de produção. Porque, Sra. Ministra, como sabe, nós já estamos habituados a ouvi-la dizer uma série de coisas que depois... Tem que concluir, Sra. Deputada. Tem que concluir. Tenho mais 15 segundos. São 7. Peço desculpa. Peço desculpa, Sr. Presidente. Tem. Agora dou-lhe mais 15 segundos de tolerância. Obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância que não me dá, mas que eu lhe agradeço pela simpatia. Portanto, Sra. Ministra, terminando muito rapidamente, porque o tempo vai-se esgotando, o que os produtores realmente querem saber é com o que vão contar. Em relação à matéria de eletricidade verde, que é aquilo que hoje nos traz, as medidas Covid e todas as outras que anunciou, Sra. Ministra, teremos outras oportunidades de as discutir, sendo certo, e volto a dizer-lhe hoje, tirando as medidas de apoio ao trabalho e tirando aquilo que são os PDRs e os fundos europeus, diga-me quantos euros é que o Ministério da Agricultura meteu, efetivamente, na ajuda ao setor, acrescentando, que já agora aproveita a lista, já que a Sra. Ministra acrescentou outras coisas, qual é a componente PDR que não foi cumprida por cativação do Ministério das Finanças na componente nacional. Muito obrigada, Sr. Presidente.